Boa noite, bem-vindos. Eu sou a Patrícia Fonseca, jornalista do Mediotejo.net. Boa noite, eu sou Vítor Melenas, jornalista da Rádio Hertz. Rádio Hertz e o jornal Mediotejo.net formaram uma parceria para realizar debates com todos os candidatos de todos os concelhos da sub-região do Médio-Tejo às eleições autárquicas de 12 de outubro próximo. Este é o sexto de 11 debates em que vamos procurar refletir sobre os principais desafios de cada município e ouvir em pé de igualdade as propostas de todos os partidos. Queremos assim contribuir para a formação de uma opinião pública mais informada, pilar fundamental da democracia. Hoje temos connosco os candidatos à Câmara Municipal de Mação. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. São eles Maria do Rosário Nicolau, candidata da CDU, José Fernando Martins, atual presidente da União de Freguesias de Mação e candidato pelo Partido Socialista, José António Almeida, que concorre pelo PSD, Carlos Pedro é o cabeça de lista do movimento Todos Juntos por Mação, que aceitou o nosso convite, mas que até o momento não chegou e de facto esperamos algum tempo, se entretanto chegar, junta-se a nós, e Mário Ribeiro, candidato pelo Chega. Vamos então aqui recordar a todos os presentes e explicar a quem nos segue em casa as regras instituídas para este debate. Foi realizado há pouco um sorteio perante todos os candidatos para determinar quem inicia e quem conclui este debate. Segue-se uma ronda de perguntas em torno de temas estruturantes, sendo que cada questão tem um tempo de resposta aproximado aos 3 minutos. No final das intervenções será possível a cada um dos candidatos solicitar 1 minuto de rebate, precisamente sobre o assunto em causa. Cada candidato terá acesso aos tempos de intervenção através de um visor colocado na sala. Importa também acrescentar que os espaços de rebate não serão contabilizados nesse ecrã, mas sim pelos moderadores. No final do debate, cada candidato vai poder dirigir-se diretamente aos eleitores durante 1 minuto com uma mensagem final de apelo ao voto. Mas para já cada um vai ter 1 minuto para dizer quem é, o que o motiva a concorrer e qual é o seu principal compromisso. Ditou o sorteio que vamos começar pelo candidato do Partido Socialista. Tem o seu minuto. Muito boa noite a todos. Cumprimento os meus adversários presentes nesta mesa, cumprimento os senhores jornalistas e cumprimento todos lá em casa. As minhas primeiras palavras era para deixar aqui uma expressão de solidariedade para com os acontecimentos na passada semana em Lisboa e por isso foi decretado o luto nacional e, portanto, uma expressão de solidariedade para com todos os familiares das vítimas daquele acidente que ocorreu. Tenho 59 anos, aliás, completados hoje. Sou natural e sempre residente em Abobreira, Mação, onde tenho investido toda a minha vida. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas e, ao longo da vida, sempre ligado ao associativismo e à política local. Fundador de várias associações e PSS, nomeadamente a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Mação, onde fiz toda a minha formação até ao 11º ano. Fui catequista, escoteiro, treinador de atletismo, atleta, fui também pioneiro a levar as novas tecnologias para Mação. Como formador de informática, dei a oportunidade aos jovens, nos anos recuados de 1989-90, de dar os primeiros passos na informática. Sou o autarca eleito com mais mandatos. Em 1997, ganhei pela primeira vez uma junta no Conselho de Mação para o Partido Socialista. Tinha 31 anos. Em 2013, assumi a liderança da União de Freguesias de Mação, Pinhascosa e Abobreira, onde conquistei, até hoje, 3 maiorias absolutas para o PS. Faço parte dos órgãos distritais do Partido Socialista e, enquanto Presidente de Junta, faço parte também como membro efetivo do Conselho Geral da ANAFRE. O que me motiva, e porque me candidato, é porque chegou a hora de, em Mação, podermos valorizar as pessoas, valorizar o território e transformar a nossa terra. Vivemos num tempo em que o sentido de comunidade e de pertença foi deixado para segundo plano. Tem de concluir. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é implementar uma política de proximidade, porque cada cidadão deve se sentir representado. Pretendemos representar uma política de justiça social e ambiental, porque ninguém deve ser deixado para trás, e uma transformação concreta com ações práticas e objetivas que façam a diferença no dia-a-dia das pessoas daquele território. Obrigada. Tem agora a palavra José António Almeida, candidato pelo PSD.
Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os maçaenses que nos estão a ouvir e a ver. Em segundo lugar, cumprimentar os meus adversários e dizer-vos que eu sou José António Almeida, tenho 61 anos, sou casado e tenho um filho. Sou professor, com praticamente toda a minha atividade profissional de quase 40 anos desempenhada em Mação. Desempenhei enquanto professor praticamente todos os cargos no agrupamento de escolas Verde Horizonte, desde professor a diretor de turma, elemento do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e nos últimos 16 anos diretor do agrupamento. Em termos políticos, fui vereador, fui vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, fui membro e sou membro da Assembleia Municipal e da Assembleia Intermunicipal. Esta vasta experiência e o perfil que julgo ter e que me reconhecem, tenho que dizer isso, eu penso que são exatamente aquilo que Mação necessita neste momento. Eu tenho as condições necessárias para aquilo que são as necessidades mais prementes para o Conselho de Mação. Os meus principais compromissos são dois: dedicação e motivação. Eu vou ter uma dedicação e motivação plenas para quando deixar de ser Presidente da Câmara, que certamente vou ser, deixar um Conselho ainda melhor do que eu encontrei. Mário Chega, peço imensa desculpa. Mário Ribeiro, do Partido Chega. Boa noite a todos. É com gratidão que dirijo estas palavras à Rádio Hertz e à Médio Tejo pelo convite em participar neste debate. Agradecer também aos meus colegas de painel e também agradeço a todos os espectadores que acompanham o debate, demonstrando interesse e envolvimento nas questões que nos unem. Eu sou Mário Ribeiro, tenho 61 anos, técnico de vendas, sempre ligado a recursos humanos. Construí a minha vida com base sempre na família, em viagem. Sou conhecedor de vidas e costumes de toda a Europa. Tenho uma personalidade forte. Comprometo-me com todos os maçaenses a lutar por um município que tenha um futuro seguro, com aspiração e atração de turismo para a região. O que me levou a concorrer à presidência da Câmara de Mação, após o convite da Direção Nacional do Chega, foi o sentimento de servir a comunidade. Acredito que a política deve ser um serviço aos cidadãos, assim estou aqui para ouvir as preocupações dos maçaenses e trabalhar com a minha equipa para encontrar soluções práticas para as pessoas. O Conselho de Mação necessita de uma gestão transparente e eficiente e comprometo-me a combater a corrupção e a garantir a vida mais digna de todos os habitantes. Vamos concorrer à Câmara de Mação e à Assembleia Municipal. O nosso objetivo é servir Mação com dedicação e ética. E comunidade, podemos construir um concelho mais próspero e seguro para todos. Vamos então ouvir a candidata da CDU, Maria do Rosário Nicolau. Boa noite. Cumprimento os meus adversários, os senhores jornalistas, os senhores presentes e uma boa noite para todos. Ora, eu sou Maria do Rosário Nicolau. Embora tenha nascido num concelho contíguo ao Concelho de Mação, Vila de Rei, fiz toda a minha vida em Mação. A minha família, as minhas raízes, está tudo em Mação. Fui funcionária pública administrativa no Centro de Saúde de Mação durante 37 anos. Contactei com toda a população do concelho, ouvindo durante 37 anos as suas queixas e os seus anseios. De pequena que comecei a interessar-me pela política. Embora não tenha sido criada numa casa onde houvesse política, sempre me interessei pelos assuntos políticos. Criei o ensino noturno para trabalhadores, onde estudei durante 33 anos. Aceitei este desafio da CDU, eu sou independente e aceitei o desafio da CDU porque quero um melhor concelho em Mação.
quero ouvir e quero dar voz a todas as pessoas do Conselho de Mação e criar novas e melhores oportunidades. É hora de mudarmos o Conselho. Vamos então ao debate das questões que marcam a vida dos maçaenses, começando por fazer um breve enquadramento da realidade do concelho. Mação tem atualmente 6.403 habitantes, debate-se com problemas sistémicos, como o do envelhecimento demográfico, a fragilidade do tecido empresarial, que é composto sobretudo por microempresas, e a dificuldade, por exemplo, na fixação de médicos e de professores. Pioneiro a repensar a gestão da floresta e as melhores formas de prevenir incêndios, depois de ter visto o concelho arder por completo em 2003, tornou-se um exemplo nacional nesta área. Ainda assim acabou por perder quase toda a sua floresta novamente em 2017, vítima dos grandes fogos que alastraram em concelhos vizinhos. Foi este também o ano trágico de Pedrógão. Desde então continuou a implementar as suas medidas próprias de prevenção, cumprindo também programas nacionais como o das aldeias seguras, ou tendo sido pioneiro também na implementação das áreas integradas de gestão da paisagem. É justamente por aí que vamos começar com o meu colega Vítor. E vamos precisamente começar com a questão dos incêndios, para colocar aqui à candidata da CDU, Maria do Rosário, começando por esta questão, por uma área que é fundamental para o concelho, a floresta. Sim. Como é que vê este processo, a evolução, portanto, as medidas que, entretanto, foram aplicadas, mas que, pelos vistos, também não tiveram o efeito que se esperava, mas que propostas nesta área a CDU propõe para, de facto, o reforço desta componente fundamental para o desenvolvimento do concelho, a floresta? Sim, as medidas foram implementadas e não foram realmente cumpridas. Há um grande trabalho a fazer, há que incentivar todos os proprietários da floresta a organizarem a sua floresta, mas também há que incentivá-los a pedirem auxílio, a pedirem ajuda, porque eles têm direitos a subsídios e têm direito, e que não sabem, isso é-lhes sonegado porque as pessoas não dizem às pessoas aquilo a que eles têm direito. Portanto, há que incentivar e há que implementar todo um conjunto, porque realmente nada foi feito. O papel do município nesta matéria? O papel do município nesta matéria não foi visto. Havia um senhor que estava na Câmara que criou uma associação, mas que essa associação não corresponde aos reais interesses dos proprietários da floresta. Porquê é que diz que não corresponde? Não corresponde porque os proprietários não são integrados, nem sabem depois os seus direitos. Portanto, a associação gera os terrenos, gera a floresta e os proprietários não têm realmente informação daquilo que podem fazer. O que está a propor é, de facto, que seja o município a ser seja o município, veículo. que o município crie um gabinete onde possa realmente esclarecer as pessoas e ajudá-las a rentabilizarem mais as suas florestas. Muito bem. José Fernando Martins, também a mesma questão. A floresta é fundamental para o concelho, tem sido no passado, é no presente, será também eventualmente no futuro, mas de que forma, de facto, o município pode aqui intervir? Com toda a certeza, o problema é mais complexo que aquilo que parece, só quem está na realidade é que a sente. Nós começámos a ter grandes incêndios nos anos 80 e a partir dos primeiros incêndios começou, de certa forma, o abandono da propriedade. Nós temos uma grande manta de retalhos, são cerca de 82 mil propriedades rústicas e, portanto, com uma grande manta de retalhos é impossível tratar o concelho, tratar a floresta como um todo, porque nem todos os proprietários têm a mesma opinião e nem todos estão direcionados para aquilo. Obviamente que a floresta, nos anos 60, 70 e a regeneração natural do Pinheiro Bravo, comprou muitos apartamentos em Lisboa, muitas viaturas e essencialmente proporcionou muitos cursos superiores para pessoas daquela região.
mas depois com os incêndios e com o sucessivo abandono das terras, as pessoas deixaram a floresta para segundo plano e aquilo que nós temos neste momento são eucaliptais já muito caducos, muitos matos agora que surgem, porque em 2003 o Conselho ardeu todo, em 2017, 2019 voltou a arder todo e neste momento o estado em que se encontra é um barril de pólvora pronto a poder arder novamente. E não é isso que queremos, há que criar medidas e a questão das AIGPs vieram abrir uma oportunidade e vieram abrir uma porta para que se pudesse fazer algo pela floresta e se pudesse transformar a paisagem. No entanto, acho que se começou a fazer a casa pelo telhado, porque a primeira coisa que devíamos fazer era perguntar aos proprietários quem é que eram aqueles que aderiam e que estavam disponíveis para colaborar com o projeto e só depois desenhar as áreas de intervenção, e aquilo que se fez foi desenharam-se as áreas de intervenção e depois é que se vem dizer para os proprietários com cariz quase impositivo que têm que aderir, quando existem outros proprietários ainda que acham que a floresta é rentável e que querem trabalhar a terra. E, portanto, em Mação existe uma grande desordem nesta matéria, na matéria da floresta existe uma grande desordem popular também, que por causa, como dizia a candidata da CDU, acho que estão a ser ali negados ou escondidos alguns apoios que podem ser dados diretamente aos proprietários àqueles que querem trabalhar da sua terra. Mas pelo facto de estarem integrados dentro das áreas das AIGPs, cria, de certa forma, algumas dificuldades para poderem ter acesso a esses subsídios. Mas, obviamente, que os incêndios, o que é certo é que nós tivemos incêndios em 2003, a Câmara tomou medidas e fez, mas o que é certo é que em 2017 e 2019 voltámos novamente a arder. O que significa que o que foi feito não terá sido bem feito, porque senão não teríamos ardido. Um dos grandes lamentos que ouvimos é que fomos atacados por incêndios que vinham de fora do Conselho. E, portanto, a nossa desgraça não são os incêndios que surgem dentro do Conselho, mas são os incêndios que vêm de fora do Conselho. Portanto, aquilo que defendo é criarem-se medidas dentro do Conselho que defendam as tais desgraças que vêm de fora do Conselho, terraplanar, fazendo grandes faixas que permitam realmente evitar essas situações, já que temos dentro do Conselho um sistema que é pronto e eficaz. Por outro lado, acho que também a rede de estradões e caminhos também não está devidamente limpa e acondicionado para que as viaturas possam circular. Por último, dizer que defendo duas situações muito sui generis. A criação de um PDM para a floresta, ou seja, da mesma forma que temos um PDM para o urbanismo, podermos criar um PDM para a floresta. Por outro lado, um gabinete de polícia municipal, não para tratar do trânsito, mas para tratar da floresta, porque temos muitos casos na floresta em que a floresta não é cuidada e que tem que ser policiada para que possam haver condições. Muito obrigado. Vamos também ouvir, então, o José António Almeida, do PSD. Algumas questões já aqui interessantes, abordadas, também na sua ótica. Passa por aí, por exemplo, medidas, planos mais concretos para a defesa da floresta, como aqui foi referido, ou outras opções? Muito bem. Antes de lhe responder e depois de me ter apresentado, eu também quero deixar aqui um voto de solidariedade com as famílias das vítimas, com o Carlos Moedas, o autarca de Lisboa e nosso colega, porque é um acontecimento que nos deixa a todos perfeitamente consternados com aquilo que aconteceu. Muito bem, o problema da floresta é um dos problemas mais sérios que Mação tem, porque nós estamos a falar de mais de 400 km² de área para 6.500 pessoas, ou seja, é terra a mais para gente a menos. E não podemos andar aqui com esta forma até romântica de que podem ser os proprietários a tratar da terra, porque não sabemos todos que não podem, que eles não conseguem. Mas, São felizmente, é um concelho onde a esperança de vida é maior, concelho do país, onde se vive mais. E, como tal, os nossos proprietários são, na sua grande maioria, bastante idosos, já não têm condições para fazer. Então temos que encontrar uma forma alternativa de gerir tanta terra, de gerir tanto território. E nem tudo foi perfeito. Não vamos agora aqui também passar uma esponja por cima e dizer que não houve aqui e acolá algum erro. Mas eu desafio qualquer um dos meus adversários a apresentar um modelo melhor do que aquele que foi criado e construído ao longo destes últimos 20 anos em Mação. Mação é uma referência nacional
E não foi só o governo do PSD que o diz. Aliás, a legislação das AIGPs foi criada por um governo do Partido Socialista. Vem a maçã e apresenta a maçã como modelo. Por isso nós devíamos ter mais cuidado quando apresentamos e de certa forma, contribuímos negativamente para o sucesso desta medida, porque esta medida, a medida das áreas integradas de gestão da paisagem, é a solução, e enquanto não apresentarem uma melhor, esta é claramente a solução para um território com estas características, que é uma gestão integrada de tanto espaço e capaz de substituir os proprietários. Aqueles que ainda forem capazes de levar a efeito as ações dentro das suas propriedades, podem fazê-lo, ninguém os proíbe de os fazer, mas a candidata da CDU dizia, e foi secundada pelo candidato do Partido Socialista, que era necessário criar um gabinete específico para efeito. Existe um gabinete florestal em Mação. Existe um PDM, aliás, as áreas integradas de gestão da paisagem não são mais nada menos do que um PDM florestal, do que um PDM para a ocupação. Por isso, quando nós vimos criticar só por criticar, é preciso conhecer melhor aquilo que está a ser feito e, mais uma vez, repito e digo devagarinho, aquilo que está a ser feito em Mação é do melhor que está a ser feito no país. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir também o Mário Ribeiro, candidato do Chega. Em matéria de floresta, de facto, estas questões... Basicamente já foi aqui tudo dito por todos os meus colegas de painel, uns mais assim, outros mais assado. Na verdade, pois a situação não será fácil, as condições com uma área tão grande e tão pouco populacionada, portanto não será fácil de resolver essas situações. Porém, a certeza tenho de que a prevenção será a base fundamental para. Como disse aqui o meu colega do PSD, que tem um gabinete e tem um PDM para a floresta. Portanto, algo falhou ou tem vindo a falhar durante este tempo todo. Pode ser o mais desenvolvido do país, mas ainda não está no sítio certo, no ponto certo, para que as coisas funcionem um pouco melhor. Portanto, suponho que mais trabalho e mais eficiência e mais clareza em relação a esse tal dito gabinete e ao PDM das florestas. Quando diz mais trabalho e mais clareza, o que é em concreto preciso fazer? Eu, quando falo em mais trabalho e mais clareza, portanto, quando eu falo em clareza, é que as pessoas sejam o mais esclarecidas possível. Porque, por o que parece, a colega ali da CDU não sabia que existia um gabinete e um PDM. Portanto, esse será um ponto. O mais trabalho é trabalhar mais, talvez, no terreno para encontrar as soluções mais próximas das pessoas, talvez, até propriamente das aldeias. Esta questão das áreas de intervenção florestal pode ser, digamos, a solução para garantir, de facto, que a floresta, por exemplo, não arda? A prevenção é sempre uma prevenção. Muito pouco se tem feito em Portugal em termos preventivos, mas mesmo muito pouco. Não quer dizer com isto que não tenha melhorado alguma coisa, porque melhorou, mas quando não é lá feita a ignição, vem de outros lados. Muito bem. Vou passar ali para o José Fernando Martins, a resposta, rebater aqui algumas das questões. Relativamente às AIGPs, e eu e o Partido Socialista não somos contra as AIGPs, somos contra o modelo que está a ser aplicado. E portanto, o que é certo é que o prazo para execução no âmbito do PDR termina em 2026, o plano previa assinar contratos com todos os proprietários, estamos no final de 2025 e ainda não há um contrato assinado com os proprietários. E parece que a ordem que foi dada recentemente, ou pelo menos há 2 ou 3 meses atrás, era que não se trabalhava nesse processo antes das eleições, só depois. Portanto, sabem perfeitamente os problemas e as complicações que vão ter com isto. Porque, efetivamente, não têm a população
grande parte da população não está com este projeto. E eles sabem perfeitamente isso. E, portanto, só para terminar, o PDM, se é aplicado às EGPs, só é aplicado a 50% e não a 100% do Conselho. Ponto número 1. Ponto número 2. Se Mação é uma referência nacional, então porquê é que tem ardido sistematicamente nestes grandes incêndios? Passamos então à próxima. Quer rebater? Quero rebater também. Rapidamente, por favor. Eu pensava que neste tema em concreto o candidato do Partido Socialista viesse fazer aqui um bocadinho jus à história do que são as AIGPs e tudo o que chegou a esta proposta que agora nós temos em cima da mesa. Esta proposta foi aprovada, aclamada na Assembleia Municipal por todos os partidos, mas foi aprovada pelo candidato do Partido Socialista, foi aprovada. Mas não seguiu não, mas não é possível, até porque a legislação que dizemos que já existe há muito tempo não existe, é uma legislação recente e é complexa de aplicar. E não é com este tipo de contributo, isto é, criar ruído, há uma voz dissonante, e lá vai José Fernando Martins pôr o microfone na voz dissonante. Há uma voz contra, e lá vai José Fernando Martins pôr o microfone na voz contra. Assim, cria mais ruído. E este é um assunto tão sério, que devia estar acima, claramente acima, das nossas opções partidárias e dos nossos projetos políticos. Muito obrigado. Passamos então à próxima questão, que acaba por estar ligada de alguma forma a esta, porque de facto, como começámos por dizer, a floresta foi sempre um bem precioso para os maçaenses, de onde tiravam rendimento, não é? Tanto do pinheiro como do eucalipto. Esse é um grande desafio até em termos económicos. Gostava de vos fazer agora esta questão relacionada com a economia, que tem a ver com outro tipo de investimentos na floresta que também estão previstos, nomeadamente nas centrais de biomassa, outras questões desse género. De que forma, além disso, da questão da floresta, como é que se pode diversificar a economia do Conselho, que outras apostas podem ter como para propor, um bocadinho em torno dessa questão. Começamos agora exatamente pelo PS, José Martins. Quais são as propostas de diversificação aqui na área económica? Portanto, a floresta era sem dúvida a grande riqueza do Conselho e agora está toda envolvida. Ainda só em resposta dizer aqui que o microfone que o José António Almeida referia, eu não estive nas reuniões de Cardigues e eu não estive nas reuniões do Carvoeiro e sabemos o ruído que existiu lá. E eu não estive lá com o microfone na mão. Só para rebater. Portanto, relativamente ao desenvolvimento do Conselho, ao empreendedorismo, à economia, acho que há coisas que podem ser aproveitadas, coisas que nós temos lá. Mação pode ser um conselho turístico, mas tem-nos vendido até ao momento um bocadinho gato por lebre, porque não se tem desenvolvido. Ou seja, nestes anos de 50 anos de governação PSD em Mação, nunca houve a capacidade para conseguir atrair um grande investidor com um hotel, com um complexo, com dormidas, para podermos levar as pessoas para desfrutar dos percursos naturais que temos lá, mas que pudessem ficar alojadas. Desde há 50 anos que se fazem provas de autocross em Mação que levam milhares de pessoas, mas depois vão ficar nos concelhos vizinhos da Sertã, Castelo Branco, Abrantes, Ponte de Sor, porque nós não temos onde alojar. Portanto, nunca houve capacidade para atrair um grande investimento para alojar, para albergar as pessoas. Depois, temos produtos endógenos, criou-se a marca Mação. Aliás, com um percalço pelo caminho, porque era Mação capital do presunto, e depois até já estava criada, que não se cuidou isso, e depois é Mação catedral do presunto, porque não se cuidou as situações, mas efetivamente a marca Mação é uma marca que pode ser explorada com montes dos produtos que temos lá, porque temos as cavacas, temos os bolfinhos, temos o azeite, temos o mel, temos o presunto, temos todos esses produtos que podem dinamizar a economia local. E até podemos trabalhar na economia circular. E a economia circular muitas vezes dinamiza e ajuda um território. Por outro lado, temos os lagares de azeite, que estão desprezados, que precisam de mais apoios, e temos necessidade também de uma destilaria. E, portanto, temos concelhos vizinhos que implementaram estas situações e que tiveram aqui alguma alavancagem ao nível da economia local, promovendo aquilo que temos, mas não, nós em Mação, aquilo que fizemos nos últimos 50 anos foi criar uma pequena zona industrial em Mação e levar as empresas que estavam nas várias freguesias, alocadas nas várias freguesias, deslocá-las para Mação, para aqueles terrenos industriais. O que é que fizemos? Matámos as freguesias, matámos as aldeias, porque tirámos
de lá as empresas que ainda davam alguma dinâmica àqueles espaços. E, portanto, temos freguesias mortas sem tecido empresarial e temos uma zona industrial que tem poucas empresas, porque as poucas que estão lá não vieram de fora dinamizar aquele território. Normalmente vieram das freguesias, todas as que lá estão tiveram origem nas que existiam nas suas freguesias, nas freguesias do concelho. E, portanto, o que nós temos que fazer é atrair mais capital, ampliar as zonas industriais, ampliar muito mais, para que quando o empresário nos contacta não irmos à pressa, vamos lá ver agora se conseguimos aqui arranjar um terreno para este ou para aquele empresário que nos está a contactar. Porque o empresário, quando quer um terreno industrial para se instalar, quer para ontem, não quer para amanhã. E para amanhã é sempre muito difícil encontrá-lo. E, portanto, aquilo que nós queremos é ter já terrenos disponíveis para quando os empresários nos contactam, podemos instalá-los no momento e não irmos nessa hora cuidar dos terrenos para que o empresário se possa instalar e depois, quando temos os terrenos, o empresário já está instalado no concelho vizinho ou no outro lado de Portugal e não ali. Passamos assim, então. PSD, diga-me, por favor, quais são as suas propostas nesta área. Muito para dizer isto. O candidato do Partido Socialista votou na Assembleia Municipal o alargamento da zona industrial das Lamas. Ou seja, o que está aqui a propor já foi votado favoravelmente por os órgãos do município. Para uma parte. Já lá vamos. É lógico que um concelho, uma região, só tem sucesso se diversificar a base económica. A concentração, a especialização num determinado setor, mais tarde ou mais cedo, leva ao desastre. E Mação teve a verificação in loco do que acontece. Estava muito ligado ao setor florestal, especialmente à produção do pinheiro, porque estava integrado na maior mancha de pinheiro bravo privada da Europa, e de repente o pinheiro bravo desapareceu. E ficámos descalços. As indústrias de madeira, que a maior indústria do Concelho de Mação até era ligada às madeiras e todos os sucedâneos, ficámos ali um bocado a apanhar bonés. Mas, felizmente, aos poucos, essa base económica está a ser alargada. E foram dados passos muito, muito importantes na disponibilidade a preço simbólico, a 1 cêntimo o metro quadrado, de terrenos para instalação industrial, alargar essa zona industrial, e só não está ainda concretizada, e o representante, o candidato do Partido Socialista sabe que só ainda não está concretizada porque simultaneamente se envolveu a revisão do PDM, e quem está por dentro destas coisas sabe que é das ações mais complexas que existem é alterar o plano diretor municipal, e juntaram-se as duas coisas, daí que ainda não tenhamos a zona industrial, o alargamento da zona industrial perfeitamente concretizada, mas vamos tê-la em muito pouco tempo, e vamos ter terrenos capazes de acolher, e vai haver com proximidade e nos tempos mais próximos algumas surpresas muito agradáveis em termos de instalações industriais perfeitamente inovadoras. Criámos condições para que pequenos empresários começassem com instalações municipais a desenvolver os seus negócios. Eu até posso dizer aqui que o candidato do Partido Socialista a suceder ao José Fernando Martins na Junta de Freguesia de Mação, na União de Freguesias, está a desenvolver o seu negócio em instalações deste tipo, instalações municipais, a pagar uma renda simbólica, está lá. Ou seja, para quem não faz, para quem acusa a Câmara de não fazer nada neste setor, parece-me um bocadinho abusivo. E claro que nós não podemos deixar aquilo que o terreno e esta vasta área produz, e é por isso que as áreas integradas de gestão da paisagem vão ao vinho, ao azeite, ao limão, vão também ao eucalipto, têm que ir, porque o eucalipto, em termos de produção, é muito mais rápido que o pinheiro, e aquilo é preciso dar dinheiro, mas é claramente, como aquilo que estava a dizer, uma gestão integrada, planificada, uma gestão empresarial. Passamos ao candidato do Chega. Quais são as suas propostas nesta área? Em relação à economia, Mação é um concelho com enorme potencial, mas que infelizmente tem sido negligenciado ao longo dos anos. A falta de investimento estratégico e a desertificação do interior e a ausência de políticas eficazes para atrair empresas e talentos têm limitado o nosso crescimento.
Muitos dos nossos jovens são forçados a emigrar em busca de melhores oportunidades e as nossas empresas locais lutam para competir num mercado cada vez mais globalizado. O que é que nós propomos? Incentivos fiscais para empresas. Criar um regime fiscal mais atrativo para as empresas que se instalem em Mação, gerando emprego e dinamizando a economia local. Um apoio ao empreendedorismo. Implementar programas de formação e financiamento para jovens empreendedores, incentivando a criação de negócios inovadores no concelho. A valorização do turismo, explorar o potencial do turismo de Mação, promovendo o nosso património natural e cultural e atraindo visitantes que possam dinamizar o comércio e serviços locais. Investir em infraestruturas de transporte e comunicações, facilitando o acesso ao concelho e melhorando a qualidade de vida dos nossos cidadãos. O compromisso que assumimos com a comunidade. Acreditamos que o desenvolvimento económico deve ser inclusivo e sustentável. Por isso, o nosso plano inclui também formação profissional, criar parcerias com instituições de ensino e empresas para fornecer cursos e formação adaptados às necessidades do trabalho. Apoio às famílias, implementar medidas que apoiem as famílias com programas de combate à pobreza infantil. Certo. Vamos ouvir, então, por fim, as propostas da candidata da CDU, Maria do Rosário Nicolau. A nossa proposta é incentivar a zona industrial, uma vez que a A23 não é paga neste momento, atrair mais investimentos, mais investidores para a zona industrial, uma vez que os produtos a transportar de um lado para o outro ficam muito mais económicos. Implementar também os produtos naturais da zona, que temos muitos produtos naturais. Implementar transportes entre todas as aldeias do concelho de Mação, uma vez que elas estão isoladas e as pessoas não têm como vir às compras, ao médico, à farmácia. E também temos a internet, que em certos locais não existe, não é ineficaz, e teríamos muita gente a querer trabalhar em teletrabalho e a fixar-se, muitos jovens a querer fixar-se no concelho de Mação se tivessem todas essas qualidades. Sem essas condições. Muitas vezes é difícil também estar na mão do município, não é? O município tem o seu papel de fazer pressão sobre as operadoras, tem que fazer pressão para há várias zonas complicadas e na zona de Mação, com certeza. Exatamente. José Martins, quer fazer um rebate a isso? Sim, um rebate aqui, José António Almeida, relativamente, já começa a ser recorrente aqui em muitos pontos, em que o PSD vem sempre acusar que o PS aprovou na Assembleia Municipal, que o PS aprovou na Assembleia Municipal. Sim, é verdade, nós aprovamos na Assembleia Municipal, como um contributo positivo para o bem-estar do nosso concelho. E, portanto, já começamos a ficar cansados de depois virem sempre atacar-nos com esta que nós aprovamos. Não, nós aprovamos e damos um cheque em branco. Só que depois o cheque não é passado, é pelo valor que era a nossa expectativa. É aquilo que tem acontecido em toda a história de um passado recente sobre estas matérias. Depois dizer que vão aparecer surpresas inovadoras. Sr. José António Almeida, eu espero que não sejam surpresas inovadoras iguais àquelas que foram trazidas recentemente para o Conselho, que são as fábricas da cannabis, que os investimentos altíssimos, avultados e que estão fechadas. Portanto, eu espero que realmente as surpresas sejam melhores do que isso. Relativamente às AIGPs, também questionar. As AIGPs prevêem a criação de vinhas, a criação de olivais, mas não prevêem o tratamento da uva nem o tratamento da azeitona. Não têm apoio nem para os lagares de azeite nem para os lagares de vinho. E como é que vamos fazer isso? Ou será que estamos apenas empenhados em plantar e fazer as vinhas, que é aquilo que o projeto contempla, e depois esquecemos o resto? O que interessa agora é plantar, porque é para isso que o dinheiro vem. E depois, se daqui a 3 ou 4 anos está abandonado, já não interessa porque o dinheiro já veio. É isso que nós queremos. Não, não é isso que eu quero para Mação. Para Mação, quero projetos que tenham futuro e que contribuam para o desenvolvimento do Concelho e para o bem-estar das famílias. Aqui, quero rebater 1 minuto, tem que ser rápido, porque senão... E de uma forma perfeitamente clara, eu desafiava o José Fernando Martins a ler com atenção
todo o projeto da implementação das áreas integradas. E se lesse o projeto, que ainda ele próprio não está totalmente desenhado, está em fase final, via que o Integradas contempla tudo aquilo que ele está a dizer. Ou seja, é uma proposta de fileira, desde a produção até a colocação no mercado. Esse é o objetivo e todos nós queremos isso. Todos nós queremos, quando formos entregar o medronho, já o entregarmos na garrafa e devidamente rotulado. Quando formos entregar o mel ao consumidor, já formos entregar o mel devidamente embalado e rotulado. É exatamente isso que se pretende e não faria sentido de outra forma. Dizer-vos Falando disso, desculpe interromper, mencionando essa questão, só para clarificar também para quem está em casa, o que é que entendem que falhou na marca maçã? Porque toda essa fileira, por exemplo, poderia levar, ou pode levar esse tal selo de qualidade que se quer associar ao nome maçã, não é? O que é que fariam de diferente? Ou o que é que pretendem fazer de diferente? Eu posso lhe dizer, e estou perfeitamente à vontade para o fazer, porque estava no Executivo Municipal quando a marca maçã foi constituída. E os objetivos da marca maçã eram extraordinários. E muitos desses objetivos foram atingidos. Por exemplo, a marca maçã aplicada ao presunto melhorou imenso a qualidade do presunto em maçã, no tempo de cura, no formato, mas depois nós temos variadíssimos produtores no Concelho de Mação. E não é fácil conciliar as vontades de todos, porque quando nós criamos um caderno de especificações, não de marca de origem protegida, porque não pode ser aplicada à maçã, porque maçã não produz porcos, e como tal não pode ser feito. Mas um caderno de especificações daquele produto e obrigar os produtores a cumprir na íntegra não é um trabalho fácil. Começou bem, muito bem, nós tivemos nas várias superfícies presuntos da marca maçã, hoje não é tão fácil encontrar, e da marca maçã não era só aplicado ao presunto, era aplicado ao mel e era aplicado ao azeite também. Nós agora, com a implementação desta gestão integrada da paisagem, podemos chegar lá de uma forma diferenciada. José Martins, o que é que falhou na marca maçã? O gestor e a maçã não conseguem comprar um produto de marca maçã. O que falhou foi, efetivamente, um trabalho concertado com os empresários, com as associações e um local próprio, nomeadamente um local próprio para ter esses produtos à venda. E, portanto, é quase que ridículo alguém chegar a Mação, um dos senhores chega hoje a Mação e quer comprar um produto de marca Mação, e vai perguntar onde é que compra e diz, não compra, não há. Porque, efetivamente, foi feito um projeto, foi desenvolvido, da mesma forma que foi feito um plano estratégico para a maçã aqui há meia dúzia de anos e que continua na gaveta, porque é só para se fazer e para ficar bonito. Portanto, não foi feito um plano, foi feito um plano para ter a marca, mas depois não foi feito um plano para distribuir o produto. E, portanto, tinha que se fazer. Nós temos um museu excelente em Mação, um museu que é visitado por muita gente, mas sabe o que é que acontece? O museu fica no Largo da Feira. Os autocarros chegam e param com as pessoas mesmo à porta do museu. As pessoas entram no museu, visitam o museu, saem, entram no autocarro e vão-se embora. E nem sequer visitam Mação, porque não há nada que as leve a visitar a Vila de Mação. E, portanto, aquilo que eu proponho é que nós temos que acoplar ao museu uma grande loja destes produtos endógenos para que as pessoas venham, porque as pessoas, quando vêm, querem comprar os nossos produtos, mas não sabem onde os encontrar. Porque as pessoas ouvem falar que os produtos existem, porque a publicidade é feita. Nós vamos todos os anos à BTL, à Bolsa de Turismo de Lisboa, fazer esta publicidade. Mas depois, quando chegamos a Mação, a opção para comprar estes produtos é zero. E, portanto, temos que acoplar uma grande loja de posto de turismo, venda destes produtos, no nosso museu, que é excelente, para que os nossos produtos possam começar a circular. Estamos a falar, para quem não sabe, lá em casa do Museu do Sagrado e da Pré-História. Presunto em Mação, não há uma Santos de presunto à venda em Mação. Assim como nós temos grandes plantações de medronheiros e vamos destilar os medronhos ao concelho vizinho e vamos vender a nossa aguardente de medronhos para o Algarve para ser vendida como aguardente de medronhos à Algarvia.
Muitas vezes são essas dificuldades. O não haver uma Santos de presunto, presumo que seja difícil ao Presidente da Câmara convencer algum café a servir uma Santos, mas também tem que haver iniciativa privada às vezes, mas tem que se haver, por vezes é difícil. Da forma como estamos a caricaturar, porque se for hoje a maçã, claro que come maçãs de presunto, claro que come, claro que tem lá uma Santos de presunto. A marca maçã foi o primeiro a dizer, não se concretizou de uma forma imaculada, não se concretizou de uma forma imaculada, mas que foi uma ideia e que continua a ser uma ideia de promoção dos produtos endógenos de maçã. Não me venham cá com ruído aqui para o meio, que é claramente uma boa ideia e claramente que está a desempenhar um papel importantíssimo na promoção de maçã e da sua economia local. Temos que equilibrar aqui também. É uma boa ideia, mas não passa de ruído, porque nada está a ser feito. Portanto, tem que haver o ruído um que está-se a referir é Já exatamente percebemos. aqui que a ideia é. Já percebemos, é uma boa José ideia Martins. com ruído. Neste momento, e tomo só a liberdade, uma vez que estávamos a falar desta questão, e se mencionou também o museu, e falámos do turismo como uma das hipóteses desta área da economia, só pegando nessa área do museu, ao longo dos anos houve muitos projetos apresentados ligados a esta grande riqueza de vestígios da pré-história que existe no Vale do Ocreza e portanto, em Mação, e esse museu, como diz, atrai pessoas até do mundo inteiro para poderem ver o que ali está. Seria um caminho, por exemplo, mais nesse tipo de turismo, ou não, a aposta não foi feita porque não tem dimensão, não tem escala para ser rentável? Qual é que é a vossa ideia na área do turismo? O que é que Mação pode ter para vender turisticamente? Mação tem muita coisa para vender turisticamente, tem que se atrair aos investidores e o próprio município também tem que implementar projetos concretos para que isso se concretize. Por exemplo, a questão da loja dos produtos endógenos faz falta para acoplar ao museu. Mas depois nós temos, por exemplo, temos 2 estâncias termais no Concelho de Mação. Uma delas que estão a funcionar, mas precisava de uma remodelação profunda. Nós conhecemos pelo país grandes estâncias termais que são o motor de desenvolvimento do Concelho. Nós em Mação não. Depois temos umas outras que foram abandonadas, que foram fechadas, que são terrenos particulares e que ninguém faz nada daquilo quando efetivamente se deveriam sensibilizar as pessoas, porque o turismo termal é hoje em dia para o interior do país uma parte substancial para poder desenvolver os concelhos do interior. Por outro lado, o turismo da aldeia ou o turismo rural ainda não está tão desenvolvido assim ao ponto de podermos receber muita gente no território, porque nós temos falta também de habitações e de casas e nomeadamente complexos turísticos em Mação. Por outro lado, acho que era preciso desenvolver projetos mais arrojados, e aqui há uma coisa em que estamos em sintonia. O PSD começou a falar nisto agora e já falo nisto há algum tempo. É que nós temos a Serra do Bando e temos a Ribeira de Eiras até à Foz do Ritejo e, portanto, acho que ali deveria ser feito um projeto e, felizmente, que o PSD também tem essa ideia e, portanto, estamos em crer que vai ser desenvolvida. Por outro lado, nós temos no Concelho, no nosso território, levadas que colocam a um canto, e sem desprezar as levadas da Madeira, mas temos ali levadas lindíssimas, espaços que podem ser aproveitados e que não são. A parte do turismo pedestre cresceu muito em Mação, com a abarcação de todos os territórios, inclusive os miradores e os baloiços, tudo isso. Mas sim, tem agora falta acompanhar com os outros recursos que possam receber as pessoas, que possam servir essencialmente alojamento. Falta alojamento e restauração em Mação. José António Almeida já vai rebater então nesta área. Dizer-vos que nós em termos turísticos temos condições singulares. E muitas dessas condições já devidamente potenciadas. O turismo científico na área da arte pré-histórica, nós já chegamos aos 5 cantos do mundo. Nós temos hoje em Mação doutorandos e mestrandos do mundo inteiro. E se eles tiveram conhecimento é porque nós tivemos a capacidade de os promover e trazê-los até nós. Mas, em termos de promoção turística,
Nós temos paisagens fabulosas e está a ser feito um trabalho extraordinário em articulação com algumas associações, e chamo aqui, por exemplo, a Rotas de Nação. A Rotas de Nação, que é uma associação que dinamiza atividades no território e que eu tive a sorte de ser, e para não politizar e não levar a associação a ser prejudicada pelo meu envolvimento nesta candidatura, fui presidente da Assembleia Geral da Rotas e estamos a fazer um trabalho de articulação e de promoção do território interessantíssimo. Muitas vezes eu sou acusado, especialmente pelo Partido Socialista, e ser conotado como se eu estivesse no Executivo estes anos todos. Eu fui nos últimos 16 anos diretor do agrupamento de escolas, eu não estive no Executivo. E quando se apregou a mudança, comigo vai haver mudança. Ou seja, eu não estava no Executivo e não estou no Executivo. Fica claro. E como tal, fica aqui essa nota. Mas eu não nego a história. E é preciso ter algum cuidado quando nós criticamos este Executivo. Quando nós criticamos este Executivo, o Executivo do PSD, ele foi referenciado por mais de 60% da população de nação no último ato eleitoral como uma boa gestão. Ou seja, o Executivo do PSD, sim, que não é atualmente isso que lá está. Aqui agora não, mas está. É preciso ter algum cuidado. Então, mas voltando ao turismo. Nós, e vai ser o nosso projeto âncora em termos turísticos, que, não vale vir aqui também com esta tentativa de alguma confusão, é o nosso projeto âncora para atrair pessoas à Mação e atrair pessoas à Mação para que elas cheguem a todos os nichos, quer culturais, quer desportivos, quer recreativos, quer económicos, é claramente o projeto Ribeiradeiras Ortiga. E fazer, junto à Ribeiradeiras, desde o Espelho d'Água até à Ortiga, um projeto, um passadiço, que vai ligar aos passadiços da Ortiga, com acesso a todos aqueles pegos que lá temos e que vão deixar um projeto de referência. Quando o Partido Socialista nos acusa que nós acordámos agora para a Serra do Bando, eu relembro quem é que trouxe para lá o parapente, quem é que trouxe para lá os miradores, quem é que trouxe para lá os passeios nas levadas, quem é que trouxe para a Mação o aeromodelismo, quem é que trouxe essas coisas todas. Ou seja, nós não acordámos agora para a Serra. Os ouvidos do Partido Socialista é que foram abertos agora para as nossas propostas. Vamos avançar então. Eu creio que queria fazer, a candidata do CDU tinha pedido a palavra. Já foi há bocadinho. Pronto. As casas da Ribeira e Mação, que parece-me que está parado, não sei se por falta de quê, eu gostaria de saber o que é que a autarquia pensa Houve disso. uma parte que está parada porque houve um processo judicial, uma investigação, mas creio que isso é com uma das empresas, as outras não será sei. Que a Câmara tem alguma coisa a dizer? São iniciativas privadas, creio eu, que a Câmara não tem muito a dizer sobre isso, mas... e o José António Almeida também não está aqui em representação da Câmara. Portanto, Mário Ribeiro, quer falar alguma coisa desta questão do turismo ou já falou? Já para si está bom? Passamos à próxima. Foi aquilo que eu já tinha, então falado até aí, a economia. Questão. Portanto, tem um enorme potencial de Mação que não tem sido aproveitado. Com isto sem ataques políticos, mas... vamos dizer que tem sido desprezado ou muito pouco tem sido feito em 50 anos de governação, portanto, sempre da mesma cor política, portanto, há algo que ou trabalha-se muito devagar, ou muito lentamente, ou com pouca força. Portanto, há qualquer coisa que não me dá a parecer que funciona assim tão bem. Vamos então passar a outro tema, neste caso a educação. Eu começava pelo José António Almeida, do PSD. José António, esta é uma área fundamental, obviamente, para qualquer concelho. Educação, que propostas, o que é que tem sido de facto valorizado em termos do Concelho de Mação e, naturalmente, no apoio às famílias, numa altura em que, de facto, muito se fala das dificuldades que as famílias têm, inclusive em garantir esta área aos seus filhos.
Eu, se a área que me sinto à vontade para falar é na área da educação. Eu fui o diretor do agrupamento de escolas nos últimos 16 anos e saí para assumir esta responsabilidade de me disponibilizar para os macenses para ser Presidente de Câmara e disponibilizar-me para ir a escrutínio e dizer-vos que, em termos de educação, Mação é um concelho perfeitamente singular. E não sou eu que o digo, são as variadíssimas avaliações pelas entidades oficiais, quer pelo Ministério da Educação, quer pela Inspeção, quer pelas instituições de ensino superior. Todos eles dizem que, em termos educativos, em termos formativos, Mação é uma referência. É uma referência. Capaz de atrair alunos de Gavião, alunos de Vila de Rei, alunos de Sardual e alunos de Abrantes. Nós hoje temos a estudar em Mação mais de 100 alunos que não habitam em Mação, são de concelhos limítrofes. Mas as experiências que os nossos alunos têm em Mação, experiências educativas, também são perfeitamente singulares. Nós temos na nossa escola um restaurante de simulação pedagógica, em que, se vocês passarem lá, têm uma experiência de restauração perfeitamente singular. Têm uma oficina automóvel e que não têm as condições, estão a funcionar no estaleiro da Câmara Municipal, mas que, se eu for eleito, nós vamos criar na escola uma oficina automóvel. Mas não é só na formação científica e técnica que nós damos cartas. No apoio às famílias, encontram ali também uma resposta singular. Você sabia que em Mação nenhuma criança, e todos os nossos ouvintes, se calhar não sabem, que em Mação nenhuma criança paga uma refeição. Portanto, não paga um manual, não paga nenhuma atividade. Isto é, o município assume na totalidade essas respostas em articulação, respeitando as autonomias de cada instituição, em articulação com o agrupamento de escolas, mas dá esse tipo de respostas. Os pais sabem que têm resposta para as suas necessidades e, no princípio de cada ano letivo, em articulação com o agrupamento, veem quais são as necessidades dos filhos ficarem perfeitamente acomodados, perfeitamente acolhidos, com respostas criativas. Isto é, em Mação, em termos educativos, nós estamos claramente num patamar bem elevado. O que é possível reforçar? Olha, é possível reforçar, por exemplo, melhorarmos ainda melhor, embora tivéssemos feito uma intervenção e a Câmara tivesse feito uma intervenção há bem pouco tempo, mas necessita já de alguma coisa. Por exemplo, eu disse-lhe que era importante nós fazermos uma oficina automóvel. Precisamos de uma sala de alunos com maior dimensão, porque o número de alunos na escola sede do agrupamento tem uma sala de alunos que já não os acolhe com tanta facilidade como poderia ser, e hoje o que se pede à escola não é exatamente o que se pedia antes. Ou seja, é necessário acomodar as instalações às novas exigências das crianças e jovens e das famílias para que isso possa acontecer. Mas a resposta que já é dada é uma resposta de qualidade, é uma resposta de muita qualidade, diria eu. E, como tal, quer em termos de as áreas de complementares. Todos os nossos alunos têm teatro, todos os nossos alunos têm dança, todos os nossos alunos têm música, todos os nossos alunos têm educação física, mesmo desde as idades mais precoces. Isto é, a dimensão artística, cultural, desportiva, recreativa é uma preocupação que nós temos praticamente desde o berço. Muito bem, muito obrigado. Mário Ribeiro, também para o Chega, como é que está o panorama, digamos assim, da educação no concelho? O que é que pode, de facto, ser introduzido e melhorado? Dá-me a minha ideia que Mação não foge à regra, tal como outras regiões do interior. Portanto, enfrenta desafios significativos no setor da educação. A falta de recursos e o envelhecimento de infraestruturas escolares e a dificuldade em atrair e reter professores qualificados têm limitado o potencial dos nossos alunos.
Além disso, a desertificação do interior tem levado ao encerramento de escolas, aumentando as distâncias que as crianças têm que percorrer para aceder ao ensino. O Partido Chega acredita que a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável do nosso concelho. Por isso propomos modernização das infraestruturas, investir na renovação e equipamentos das escolas, criando ambientes de aprendizagem seguros, modernos e inspiradores. Atração e retenção de professores, implementar incentivos para atrair e reter professores qualificados. Promoção e do sucesso escolar, criar programas de apoio de estudo e de combate ao abandono escolar, garantindo que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de sucesso. A integração de novas tecnologias, dotar as escolas de equipamentos tecnológicos modernos e formar professores para a sua utilização, preparando os alunos para um mundo cada vez mais digital. O compromisso com a comunidade. Acreditamos que a educação deve ser inclusiva e adaptada às necessidades da nossa comunidade. Por isso, o nosso plano inclui também apoio às famílias, implementar medidas que apoiem as famílias, como o alargamento do horário das atividades extracurriculares e a criação de programas de apoio às famílias mais carenciadas. A promoção da educação ambiental, integrar a educação ambiental no currículo escolar, sensibilizando os alunos para a importância e a preservação do nosso património natural. Claro, isto também terá a ver com incêndios, porque, como costuma dizer na gíria, de pequenino é que se torce o pepino, e se for feita logo uma educação na escolar, com certeza que as coisas funcionariam melhor mais tarde, portanto, corresponderiam bastante melhor às realidades dos incêndios que tanto apequentam aquela zona. Referiu aí a questão dos incentivos aos professores para os fixar no interior do país. Que incentivos poderiam ser esses? Há que criar condições para os fixar precisamente no interior. Que condições seriam? Quem desempenha esse tipo de profissão ou até outras, na maior parte dos casos terá muita dificuldade em viver no interior. E com todos os problemas que têm à vista, estão longe de tudo e de todos, com muito poucas condições, até em termos de comércio, em termos de habitação, em termos de hotelaria. Hotelaria, quando falo de hotelaria, falo mesmo em dormidas. Há muita precariedade que as pessoas depois evitam trabalhar. Quem é formado evitaria trabalhar numa situação dessas. Portanto, procurará o litoral ou grandes centros de cidades. Muito bem. Ouvi agora a Maria do Rosário Nicolau, CDU, também nestas questões da educação. Esta é uma prioridade também para qualquer concelho, não é? No caso de Mação, há incentivos, há apoios às famílias, ou podemos ainda melhorar isto muito mais? De cursos técnico-profissionais compatíveis com as reais necessidades das pessoas do concelho, dos empregados e dos empregadores, que acho que há muita falta de cursos técnico-profissionais que possam levar à oferta e à procura. Também na área do ensino especial, creio que há uma lacuna em que há pouca gente a dar apoio às crianças especiais. Há muito pouco apoio, que eu tenho conhecimento de umas crianças que tiveram que ir para o Sardual porque não tiveram resposta ali, e há muito pouco apoio a essas crianças. Portanto, dar incentivo a essas situações e muito apoio a essas famílias. A questão, por exemplo, dos transportes é uma questão que se coloca também em muitos concelhos do Os transportes, eu penso que nos transportes que não há grande problema, que eles têm sido transportados atempadamente.
Acho que nos transportes a Câmara e as empresas que ganham os transportes que correspondem às necessidades das crianças. Outra das questões que têm sido colocadas recorrentemente é a qualidade, por exemplo, das refeições escolares. O que é que a CDU defende nesta matéria? De facto, um modelo parecido com aquilo que era no passado ou aquilo que temos no presente? Eu creio que a qualidade das refeições na escola que é muito boa. E tem muito boas cozinheiras e a qualidade é boa. Acho que as crianças, nessa parte, que estão salvaguardadas. É possível ainda... É sempre possível fazer melhor. É sempre possível fazer melhor. O Conselho já tem um conjunto de apoios, já ouvimos também aqui falar nisso, mas é possível mencionar outros? Há necessidade de aplicar outros apoios em matéria de apoio às famílias nesta área? Pronto, acho que não há necessidade. Acho que as famílias estão devidamente apoiadas. Muito bem. Passava agora também ao José Fernando Martins. De facto, Mação, em alguns aspectos, se não muitos mesmo, sofre dos mesmos males que muitos municípios do interior. Nesta matéria da educação, o que é possível de facto fazer? Ou o que é que propõe fazer? Obviamente que nesta matéria algum trabalho já está feito. Não vamos dizer que não está nada feito. Efetivamente, algum trabalho está feito. E no campo da educação, alguma coisa tem sido feita. No entanto, há situações ainda por resolver e que demoram em ser resolvidos. E desde logo a questão das creches. Nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, todos os anos faltam vagas na creche existente, que é uma creche da Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, não é um problema novo, é um problema velho, que se tem falado ao longo dos últimos anos, e da parte do município demorou a arrancar nesta matéria. Finalmente, nos últimos 2 anos, 3 anos, se falou na hipótese de, se a Santa Casa da Misericórdia não resolvesse aumentar a capacidade, que a própria Câmara poderia criar uma creche municipal. Eu defendo que devia ter andado por isso lá atrás, porque houve muitos anos com dificuldades dos pais para ter os filhos, muitos deles iam levá-los aos concelhos vizinhos, precisamente para conseguirem ter as vagas, e, portanto, reparem naquilo que é a dificuldade dos pais antes de ir para o emprego, ter que ir aos concelhos vizinhos, levar os filhos e no final do dia ter que os ir buscar, porque de outra maneira não podiam ir trabalhar. E, portanto, o problema da creche está encaminhado, a própria Câmara, e nós na Assembleia Municipal, mais uma vez, passámos um cheque em branco à Câmara para o apoio à construção dessa creche, porque é urgente, porque já devia estar construída. Aliás, não se percebe como é que há tanta coisa por fazer, quando nos últimos anos, principalmente e avaliando o último mandato, temos ficado todos os anos com grandes saldos positivos, saldo orçamental não executado, 2022, 1.900, 2023, 2.900, 2024, 4 milhões e 200, não é 1.000, é 1 milhão e 900, 2 milhões e 900, 4 milhões e 200. E, portanto, não é falta de dinheiro que a Câmara tem, se calhar tem falta de capacidade para executar estes projetos, e acho que aqui na questão da creche teve uma denotada falta de capacidade para executar este projeto e para poder ter avançado e ter provocado para andar com este projeto mais rápido para a frente. Depois, há 2 ou 3 questões que têm que ser vistas ainda, que é a oferta ser compatível com o Conselho. Está a haver um esforço, e no ano passado começou o curso de Proteção Civil, acho que sim, que já devia, peca por ser tarde, há muito tempo que eu defendo que deveria existir esse curso, mas há outros cursos que poderiam fazer parte ali da formação, e nomeadamente um na área da museologia, dado que temos um museu interessante e temos um património riquíssimo na arte rupestre, portanto, poderia ser feito algo relacionado para se trabalhar com o museu. Tem de concluir. Podíamos fazer algo relacionado com os produtos endógenos, nomeadamente as cavacas e os bolos finos, que são típicos de Mação e que são sempre um sucesso, e, portanto, a escola também poderia trabalhar estas matérias. Por outro lado, há um projeto que eu defendo para Mação, que é uma incubadora rural, porque ainda há pessoas que trabalham a terra, ainda há jovens que querem trabalhar a terra, ainda temos alguns jovens agricultores, e, portanto, orientar aqui um curso básico que venha aqui trabalhar estes produtos da terra, porque Mação era um concelho rural. Por último, e para terminar, dizer que os estabelecimentos de ensino, daquilo que me é dado a conhecer, têm condições para funcionar, mas há uma coisa que eu reclamo há muito tempo e que sempre tem-se feito ouvidos de mercador: é impossível de manhã e à tarde os alunos entrarem e saírem da escola.
Ou seja, não existe um cais de embarque e desembarque dos alunos em qualquer dos 3 estabelecimentos de ensino. Falo desde a creche, desde a escola primária, jardim de infância e escola secundária. Ou seja, por exemplo, eu lembro que no jardim de infância não há parque de estacionamento, os pais têm que parar o carro no meio da estrada, têm que pegar nos meninos com o guarda-chuva quando está a chover dentro dos carrinhos para ir entregar lá ao fundo, a uma porta que fica no fundo. E, portanto, aqui há que tomar medidas, há que criar condições, porque não vivemos no século passado, vivemos neste século. José Martins, portanto, temos que criar estas condições. Obrigado. José Almeida, quer rebater? Um minuto e só dizer que quando nós fazemos determinadas afirmações temos que as concretizar. E quando o José Fernando Martins fala aqui da creche, ele só não disse que a Câmara já alocou 1 milhão de euros para a construção da creche. Não falou... Mas um cheque em branco não é um cheque com 1 milhão de euros. Pode ser 2 milhões, pois. Um cheque em branco pode ser 2 milhões. Estamos a falar do dinheiro necessário. E quando falamos... Sabemos que não vai ser 1 milhão. Quando... Só 1 milhão. Não vai ser já só Almeida, não vai ser só 1 milhão. Não, ainda não começou a contar o meu tempo porque foi interrompido. E quando falamos da oferta educativa também é preciso ter conhecimento dessa mesma oferta. Tudo aquilo que a Rosário disse e o José Fernando Martins disseram, o agrupamento já fez essas propostas. Já fez a proposta da criação de um curso de arte rupestre. E depois não houve matrículas que levassem à abertura do curso. Já houve um curso para operadores na produção de carnes para os presuntos. Não houve quem avançasse. A Proteção Civil já é a 3ª vez que abre, e não foi o ano passado, como o José Fernando disse, ele vai abrir neste ano letivo pela primeira vez. Agora, eu tenho que fazer este sublinhado, quando as coisas são positivas, quer a Rosário, quer o José Fernando, fizeram aqui um sublinhado, e justiça seja feita, à qualidade da prestação do serviço educativo em Mação. Isso fica bem, eu tinha que deixar aqui esse reconhecimento. Obrigado pela vossa leitura objetiva daquilo que se passa efetivamente nesta área. Muito bem, vamos prosseguir. Tudo bem, mas algumas coisas estão bem. Mal era se não tivesse. É verdade. Mal era se não tivesse. Não, mas e dizer aqui uma coisa, este problema que o José Fernando Martins aqui trouxe, da largada e da recolha dos alunos, isto é, aquele problema, porque quando as condições climatéricas forem adversas, há um problema sério, não vai ser concretizado da forma como o José Fernando o protagoniza, porque criando essa estrutura fora das instalações da escola, o problema mantém-se. Mas vamos criar, dentro da escola, condições para que os alunos possam aguardar em condições de conforto e segurança essa apanhada dos transportes. Temos mesmo de prosseguir. Não, eu vou criá-lo integrando o exterior com o interior, para que a recolha e a largada possa ser feita em segurança, desde o exterior até o interior e sucessivamente. Muito bem. A educação reconhecidamente temos que avançar. A educação reconhecidamente é um tema fundamental e um fator fundamental para a fixação de famílias, nomeadamente famílias com crianças pequenas e que estão em idade ativa de trabalho e que são aquelas que fazem mais falta, nomeadamente a concelhos como Mação, que são concelhos muito envelhecidos. Além disso, a par da educação, uma das grandes questões é também o acesso a cuidados de saúde. E é a questão que vamos falar, que eu gostaria de ouvir as vossas propostas a seguir. Portanto, este é um concelho de Mação, tem uma população muito envelhecida, como dissemos, está dispersa ainda por cima por mais de 120 aldeias, um território enorme, como já se falou aqui, mais de 400 km². De facto é muito complicado, era servida até ao ano passado apenas por 2 profissionais de saúde, ambos já em vias de aposentação. E, portanto, foi criado, à semelhança do que foi em outros concelhos do Médio Tejo, o Regulamento de Incentivos para a Fixação de Médicos em Mação, foi criado em 2023, já este ano foi reforçado e para tentar atrair pelo menos mais um médico, e atribui um apoio de 2.500 euros por mês a cada clínico que se fixe no concelho pelo período máximo de 3 anos. Mesmo assim, continuamos com concursos desertos, médicos que não aparecem e várias extensões de saúde que não têm qualquer médico, como Amêndoa, Cardigos, Carveiro, Envendos, Ortiga, Penhascoso. Portanto, é uma área muito grande que, de facto, é difícil. O que eu pergunto é o seguinte, sendo neste momento com este regulamento que está em vigor, Mação está, digamos, a oferecer
das melhores condições da região para a fixação de médicos, pelo menos em termos salariais. O que é que pode ser feito para conseguir atrair médicos, por um lado, e por outro, prestar também serviços médicos às populações que estão mais afastadas, que estão mais isoladas nestas aldeias? Começamos por ouvir Mário Ribeiro, do Chega. Pois, na saúde, é um dos problemas, até é a nível nacional. Portanto, numa cidade ou numa vila de interior, claro e lógico que os problemas acrescem. Portanto, a situação atual, tal como em muitas regiões do interior, enfrenta desafios significativos no setor da saúde. Portanto, é uma coisa que todos nós sabemos. A falta de recursos humanos e de materiais e as longas distâncias que os cidadãos têm que percorrer para aceder a cuidados especializados e a insuficiência de infraestruturas adequadas tem limitado o acesso aos serviços de saúde de qualidade. Além disso, o envelhecimento da população, pressão adicional sobre o sistema, exigindo respostas urgentes e eficazes. Mação tem uma população muito envelhecida. Portanto, as nossas propostas são: o Partido Chega acredita que a saúde é um direito fundamental para todos os cidadãos. Devem ter acesso e cuidados de qualidade, independentemente da sua localização geográfica. Reforço os cuidados da saúde primária. Investir na melhoria das unidades de saúde locais, garantindo que os cidadãos tenham acesso a consultas, exames e tratamento sem necessidade de deslocações longas. A atração e retenção de profissionais de saúde. Implementar incentivos para atrair e reter médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde, garantindo que as nossas unidades estejam devidamente equipadas com pessoal qualificado. Promoção da saúde preventiva. Criar programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, sensibilizando a população para a importância e estilos de vida saudáveis. Intensificação das novas tecnologias, dotar as unidades de saúde de equipamentos tecnológicos modernos e implementar soluções de telemedicina, facilitando o acesso a consultas e diagnósticos especializados. O compromisso com a comunidade que nós temos é que acreditamos que a saúde deve ser inclusiva e adaptativa às necessidades da nossa comunidade. Por isso, o nosso plano inclui também apoio às famílias, implementar medidas que apoiem as famílias, como o alargamento do horário das consultas e a criação do programa de apoio às famílias mais carenciadas. A promoção da saúde mental. Integrar a saúde mental nos cuidados de saúde primários e apoio psicológico e psiquiátrico quando necessário. Claro que isto também se adapta à educação. É uma coisa que tem vindo a ser descurada, portanto, tanto na área da saúde como da educação. São essas as propostas uma coisa que tem ficado para trás. Obrigada, Mário Ribeiro. Vamos ouvir então Maria Nicolau, Maria do Rosário, na área da saúde. Na área da saúde, o que é que a CDU propõe? Portanto, é um problema nacional. Nós devemos pressionar o Governo a dar mais condições aos médicos para eles se fixarem nestas zonas, porque realmente a zona de Mação é uma zona muito envelhecida e muito dispersa. Portanto, teríamos que continuar a pressionar o Governo a pôr ali médicos. De outra forma, deveríamos criar um gabinete de apoio a todas as pessoas necessitadas. Acompanhá-los às consultas, acompanhá-los aos exames, ir-lhes levar os medicamentos a casa, e se devíamos criar um gabinete em que lhe dessemos apoio, uma vez que as pessoas estão isoladas, são sozinhas, não têm ninguém, nem coisa nenhuma. Por outro lado, deveríamos, com os apoios que temos, devíamos tentar criar ali uma unidade de saúde continuada e uma unidade de cuidados paliativos. Era muito importante para o Conselho de Mação termos essas duas unidades ali. Com os apoios do Governo, deveríamos implementar essas
Exatamente. E que pudessem também servir a população de Mação e eventualmente outros de fora. É uma área em que há muitas carências em todo lado. E também deveríamos deslocar um médico pelo menos uma vez por semana a todas as freguesias, porque todas as freguesias têm um posto de saúde, todas as freguesias têm condições para ter um médico e pelo menos uma vez por semana a essas populações deveríamos prestar cuidados de saúde. Há um projeto chamado Bata Branca, a nível intermunicipal, que já faz um pouco esse trabalho, mas a nível não há de médicos, enfermagem, a nível de enfermagem, a nível médico não há ninguém que vá ao lado nenhum. Exatamente, tem havido dificuldade. Mas a Bata Branca, os enfermeiros podia já vão. ser reforçado esse tipo de programa, é isso que defende, não é? Exatamente. Obrigada pelas suas propostas. José Fernando Martins. Relativamente ao regulamento para poder contratar e dar incentivos aos médicos, dizer que foi aprovado e foi muito bem. Mais uma vez, na Assembleia Municipal, votei favoravelmente a essa proposta, porque eu, se fosse Presidente de Câmara, também levaria essa proposta à Assembleia Municipal para ser aprovada e para ter médicos no meu concelho. Mas o problema é um problema de base, é um problema que vem de cima, isto é um problema do SNS, porque, efetivamente, os médicos serão colocados pelo SNS, mas o que é que se passa? Há falta de médicos, os municípios, e tanto é o município de Mação como é todos os municípios do país, como não têm médicos, começam a fazer e começam a criar estas maneiras de os terem. E, portanto, depois, obviamente, quem está lá em cima pensa assim, já alguém resolveu o problema, já não temos que nos preocupar porque alguém já resolveu o problema. E alguém resolveu o problema preocupado com as suas populações e muito bem. Já se fala, inclusive, de uma espécie de leilão de médicos. Mas depois, quando der por ela, tem os médicos, tem os polícias, e tem tudo o que é setores desses, tem tudo em cima e tem que fazer tudo. E não existem recursos para fazer tudo. Portanto, isto é um problema que tem que ser bem pensado e bem planeado. Agora, obviamente que defendo a contratação dos médicos, aprovei o regulamento, acho que temos que ter médicos em Mação. Aliás, está escrito, disse-o há alguns anos, que íamos ter este problema, porque todos os médicos que existiam no centro de saúde eram médicos da primeira leva do SNS e, portanto, todos da mesma idade e, portanto, iriam ser aposentados todos na mesma altura. Alertei isto há muitos anos atrás, ninguém me ouviu, e agora alerto também para os enfermeiros. Daqui a 5, 6 anos, com a fuga de enfermeiros que está a existir para o estrangeiro, vamos ter um problema de falta de técnicos de enfermagem. E, portanto, isto é só um aviso que fica já aqui. Como é que isto se resolve? Obviamente que não existem médicos para nós conseguirmos atrair mesmo com 1 euro milhões, não existem médicos. Portanto, se não existem médicos disponíveis para tempo inteiro, temos que resolver o problema com avançados. Temos que tentar procurar médicos que estejam disponíveis para trabalhar uma tarde, 2 tardes, 1 dia, 2 dias, no centro de saúde e nos diversos postos médicos para servirmos os cidadãos. Porque Mação tem uma rede de postos médicos de qualidade, muitos deles construídos pelas juntas de freguesia. Eu tenho na minha freguesia um posto médico que teve o apoio da Câmara, mas 80% do investimento foi feito pela junta. Portanto, não esteja a fazer isso porque é verdade e os números falam isso. Portanto, essas coisas de não serve. A Câmara sei quanto lá meteu a Câmara e sei quanto lá meteu a junta. A Câmara meteu lá 13 mil euros e a junta meteu lá 60 mil euros. Portanto, faça as contas a ver se não é como eu estou a dizer. Portanto, há que gerir muito bem estes espaços. Há que gerir muito bem estes espaços. Depois, temos que atrair os médicos, se não conseguirmos, através deste regulamento, temos que os atrair de forma avançada, porque temos um problema em mãos que temos que resolver, porque temos uma população muito envelhecida, temos uma população que não se consegue deslocar. E, portanto, neste setor, nós defendemos também a criação de uma rede de transportes, à semelhança do que se faz noutros concelhos, para poder levar as pessoas à vila, que serve não só para ir às consultas, mas pode ser devidamente acomodado para também fazer as compras no comércio local e aí também juntar um dois em um. Mas é algo diferente do transporte a pedido? O transporte a pedido existe, mas o transporte a pedido só por si não resolve, porque a população é muito envelhecida e muita da população não sabe fazer o pedido. É preciso telefonar, é preciso gerir e muita da população não sabe fazer o pedido. O transporte tem que ser assim. A pessoa sabe que na quinta-feira às 10 da manhã o autocarro passa na paragem do autocarro da sua aldeia. E aí ela está lá e apanha o autocarro. E sabe que às 5 da tarde ou à 1 da tarde o traz de regresso para a aldeia e se não for assim, não resulta. Por outro lado, e misturando aqui concluir, então. Por outro lado, misturando aqui um bocadinho a ação social com a saúde,
Obviamente que tem que ser misturado, porque a ação social e saúde andam de mãos dadas. Uma das nossas grandes propostas, porque nós temos IPSS em todas as freguesias do concelho, e uma das nossas grandes propostas, e que eu, enquanto Presidente de Câmara, quero fazer, é incentivar as IPSS a fazerem uma associação de IPSS do concelho e com isto podermos gerir em parceria com o município a criação de uma unidade de cuidados continuados. Porque nós temos muitas IPSS, muitos lares, muitos centros de dia e quando precisamos destes cuidados temos que ir para fora do concelho. Temos que ir para os concelhos vizinhos, para o Entroncamento, Vila de Rei. E, portanto, eu acho que é possível, unindo esforços, nós somos referência a nível do terceiro setor, nós somos as IPSS de Mação são o maior empregador do concelho, todas em conjunto, e, portanto, acho que chegou a hora de avançarmos mais um pouco e de criarmos um projeto sustentado e que ajude as instituições a trabalhar também e a garantir que os seus utentes estão lá e porque só fazer investimentos não chega, é preciso depois garantir os utentes para que as entidades as instituições sejam rentáveis e é um setor que se depara com graves e enormes problemas. José António Almeida, então, nesta área da saúde, o que é que se pode fazer mais para resolver o assunto? Nesta área da saúde, dizer em primeiro lugar que se não fosse a Câmara já não havia médicos em Mação. É a primeira coisa e que deve ser sublinhada. Portanto, o envolvimento da Câmara nesta questão da saúde, embora não seja da sua competência, é uma necessidade premente. Depois, eu, enquanto Presidente de Câmara, levarei até ao limite da legalidade, a prestação de cuidado de saúde à população de Mação, levando até onde for possível a atração de técnicos, e estou como José Fernando Martins, não só médicos, mas também outros técnicos de saúde. Por exemplo, uma das medidas que está no meu programa eleitoral, que é a implementação do projeto Ajuda Mais Sénior 360, que se articula com outro tipo de respostas, mas também é uma equipa do município que vai a cada uma das freguesias e dá respostas na área da saúde, como dá na habitação, como dá nas condições de vida, que nós depois vamos ver, articulando o conjunto das freguesias, como a vamos concretizar, mas é claramente um passo gigante na resolução dos problemas dessas pessoas que muitas vezes não têm o mínimo de condições nem para ir apanhar o autocarro que aqui é proposto. Dizer-vos também que vamos ter, e com a minha equipa, vamos ter um cuidado especial com a saúde mental. Porque, ao contrário do que quer o meu adversário do Chega, quer o meu adversário do Partido Socialista, que muitas vezes nos acusam que a escola não tem nenhum trabalho feito na área da saúde mental, pois eu digo-vos, e não é a minha opinião, é com factos concretos, o agrupamento de escolas Verde Horizonte tem 2 selos de qualidade na área da saúde mental atribuído pela Ordem dos Psicólogos, que se chama Escola Saudavelmente. Isto é uma preocupação marcada desde o início para as nossas crianças da saúde mental. Mas como Mação é um concelho onde a esperança de vida é tão larga, tão longa, os problemas de acompanhamento nesta área são problemas sérios. Há muitas coisas no terreno que já estão a funcionar, podiam ser articuladas de uma forma diferente, o município deve assumir algumas responsabilidades que andam a ser assumidas pelo privado, financiando-os com os próprios utentes, e que é preciso dizer isso, mas que é possível nós fazermos trabalho também nesta área. Ou seja, a saúde, e que se liga muito com a ação social e a terceira idade, porque os problemas de saúde no Concelho de Mação andam de mãos dadas com a terceira idade, são onde os problemas acontecem, as respostas são umas respostas articuladas. Por último, esta proposta que o José Fernando Martins e o Partido Socialista aqui traz, e ele, se tiver e o quiser fazer, pode fazê-lo, foi uma proposta que já foi discutida em reunião de Câmara para aí há 20 anos. Que criar esta unidade. Eu próprio até já escrevi um artigo no jornal a chamar a atenção para alguém
que assumiu a paternidade desta ideia quando o contributo até não foi assim tão grande. Está a falar da unidade de cuidados continuados. Ideia. Ou seja, não foi a unidade de cuidados continuados, mas foi, não se falava em unidade de cuidados continuados, até porque não partilho tanto dela, mas a criação de uma instituição que ajude as instituições de solidariedade a sobreviver, porque nós estamos aqui a falar de sobrevivência dessas instituições, no sentido de as ajudar a gerir os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros, para que não estejam a passar, e os dirigentes dessas instituições a passar pela asfixia que estão a passar e que nós temos conhecimento. Ou seja, a saúde só por si deve ligar-se com a ação social e com a terceira idade, e só ligando estes três assuntos, que nos remete depois para uma quantidade de outras problemáticas, é que nós conseguimos atenuar este problema. Eu não estou a dizer resolvê-lo. O problema da saúde não se resolve com estalar de dedos, mas pode ser atenuado de uma forma bem rápida. Quer rebater? Força. Só para dizer, tem a ver com o que o António Almeida acabou de dizer sobre a paternidade da proposta. E falou muito bem, falou que há 20 anos. Portanto, se tiveram 20 anos para a poder implementar, porque é que não implementaram? Porque é que só vão agora a reboque daquilo que eu estou a dizer? Se foi falado há 20 anos, foram poder durante estes 20 anos, tiveram 20 anos para poder implementar, e porque é que não o fizeram? Porque, como sabe, depende da vontade das instituições. Os problemas que as instituições estão a passar é um problema recente, não é um problema histórico, é um problema recente e tem a ver com os financiamentos dessas instituições. As instituições sempre tiveram dificuldades. Muito bem. Tiveram dificuldades, mas não tiveram vontade de prescindir de contratação, prescindir de aquisições, e hoje têm isso. Sabe que tudo tem o seu tempo. Pois, muito obrigado. Só que às vezes o tempo passa. A mesma água não passa duas vezes, basta a mesma ponte. Temos que avançar, vamos falar ainda um pouco de cultura, desporto e associativismo. Eu passava, neste caso, ali à candidata da CDU, Maria do Rosário, áreas também importantes para o desenvolvimento do Conselho, áreas em que as autarquias têm um papel muito importante. Que propostas traz a CDU para este setor, tendo em conta que, de facto, ele é um setor que, na generalidade dos municípios, também, digamos assim, tem uma fatia de leão nos orçamentos. O setor de? Associativismo, desporto, cultura. Eu acho que, portanto, a cultura está a ser bem gerida, bem apoiada pela Câmara, mas nesse ponto apoiar os núcleos desportivos de todo o Conselho, não só os núcleos desportivos da vila, mas todos eles, tanto desportivos como musicais, como de dança, porque temos a Ortiga, que tinha um grupo de dança que não está ativo neste momento, apoiar todas essas coletividades e continuar a apoiar o desporto como tem apoiado até aqui. Tem havido, de facto, falhas por parte do município nesse apoio? É isso que quer dizer? Eu penso que sim, que as aldeias estão um bocado desprotegidas nesse campo, que a autarquia não tem dado resposta a esses organismos, a essas coletividades. As coletividades têm um papel muito importante nas aldeias, no sentido de fixar e dinamizar, não é? Tem, tanto de cantares, como de música, como de desporto, e não tem sido apoiado. E aí dar mais apoio a essas coletividades. Passava então, muito obrigado, passava então também sobre esta questão ao José Martins, de facto, o que é possível fazer, o que é que se deve fazer nesta área. De facto, as coletividades têm um papel importante no dinamismo dos concelhos atualmente, não é? Não só do ponto de vista da atividade que fazem, mas também muitas vezes da própria criação de emprego, etc. Sim, este é um setor que, devo dizer-lhe que as associações, em algumas aldeias, em algumas localidades do nosso concelho, onde já não há comércio local,
e são as próprias associações que têm o café, o bar lá da aldeia, onde as pessoas se reúnem e onde vão tomar o café. Portanto, são extremamente importantes as associações no geral daquilo que é o Conselho de Mação, daquilo que é as localidades. Mas antes das associações, gostava de falar aqui sobre a questão da cultura, quando se fala que efetivamente há cultura, efetivamente existem alguns momentos culturais em Mação, mas também, se não houvesse nada, não sei o que é que estariam lá as pessoas a fazer, eleitas como representantes do povo. Mas efetivamente é preciso, se calhar, aprofundar um bocadinho mais. Por exemplo, já falámos aqui há bocado do museu. Se calhar é preciso tornar o museu um bocadinho mais vivo, mais dinâmico, levá-lo para o centro da vila. E aquilo que defendo é que se criem espaços no centro da vila, onde antes funcionava a casa do sapateiro, onde antes a casa do oleiro, a casa do latoeiro, a casa da frição de pesos e medidas. E, portanto, se calhar criar esses espaços como um museu vivo, que basta uma simples montra com o QR Code e com os utensílios lá, e é visitável a qualquer hora do dia ou da noite, mas isto leva as pessoas ao centro da vila. Eu, como dizia há bocado, não interessa só chegarem os autocarros, visitam o museu e vão embora. É preciso dinamizar um bocadinho mais. Depois, temos que criar mais espaços de memória nas aldeias, mas não podem ser espaços de memória que estão fechados e que dependem, para serem visitados, dependem da boa vontade das pessoas das associações, que até estão a trabalhar durante o dia e, portanto, não conseguem abrir os espaços. Tem que ser espaços que sejam visitáveis, tem que se arranjar uma maneira dos espaços poderem ser visitáveis e tem que ser criados mais espaços interpretativos. Nós temos, por exemplo, as velas, temos a Serra do Bando, temos o presunto e, portanto, criar alguns espaços interpretativos destas matérias, porque acho que são uma mais-valia para aquilo que é a cultura e a economia do concelho. Depois, relativamente ao desporto, acho que é importante dotar-se os clubes de futebol de infraestruturas aconselháveis para a prática do desporto, porque o campo pelado, a bancada sem condições, já ficou lá no passado. Acho que temos que atualizar-nos, temos que dar esse esforço àqueles clubes que no fim de semana, principalmente no fim de semana, mas também durante a semana com os treinos, dinamizam as aldeias, diminuem as pessoas e dinamizam a economia local. Portanto, tem que se dar condições a estes espaços, às próprias praias fluviais e também tem que ser feitos aquisição de equipamentos de transporte para estes grupos, para estas associações, porque normalmente quando precisam de fazer qualquer atividade estão sempre a pedir o transporte à Câmara, Acho que temos que evoluir um bocadinho mais e poder incentivar e adquirir equipamentos para estas associações. Relativamente às associações, propriamente dito, aquilo que nós pretendemos fazer é um gabinete de apoio às associações para poder fazer candidaturas. Porque a associação, se quiser fazer uma candidatura a um projeto, tem que ir fazer um desenho, tem que ir fazer um projeto, precisa do projeto financeiro, precisa do projeto de arquitetura e, portanto, nós queremos fazer um gabinete, criar um gabinete que faça esse trabalho tudo. Aliás, para as associações e para as juntas de freguesia. Depois, queremos criar um fundo de empréstimo às associações, porque as associações candidatam-se aos subsídios do município, mas às vezes há uma obra que precisam de fazer e não há dinheiro disponível para tudo e poder antecipar um bocadinho aquelas verbas que são dadas como apoio. E por último, falar nisto, que é fazer um calendário online, utilizar aqui a parte digital, fazer um calendário online com chaves de acesso em que todas as associações, à medida que vão programando as suas atividades, vão registando nesse calendário, porque fazem-se muitas atividades e são muitas associações para não haver sobreposição das atividades. Porque muitas vezes existe sobreposição de atividades com as localidades ali vizinhas. Se tivermos a gestão deste calendário, acho que é possível as associações gerirem muito melhor e não serem prejudicadas com a falta de público, porque se tem que dividir para duas atividades. Muito obrigado. José Almeida, também na área da cultura, desporto, associativismo. Muito bem. Dizer-vos que em termos culturais o trabalho da Câmara Municipal nos últimos anos só há uma palavra para o caracterizar: notável. E eu não digo isto de uma forma vazia, vou concretizar. Por exemplo, o museu tem um reconhecimento mundial, não é um museu etnográfico, é um museu científico e tem um reconhecimento mundial. A recuperação do cineteatro deixou o cineteatro de Mação ao nível das melhores salas, não só da região, mas daquela dimensão das melhores salas do país. Está um espetáculo, aquele trabalho que ali foi feito. A nova monografia, a carta gastronómica que foi premiada com livros daquela tipologia foi a melhor a nível europeu. E isso deve ser sublinhado. A carta cultural, o apoio à publicação de dezenas de livros,
foi aqui só esboçado ligeiramente, mas pode ser mais concretizado. O apoio financeiro que é dado a todas as associações legalmente constituídas e que deem prova, que consigam dar prova de vida de que fazem alguma coisa. Por isso, o trabalho tem sido muito e bem feito. Mas queremos mais e vamos ter mais. E então nós queremos manter, e como o Zé Fernando aqui também esboçou, os espaços de memória em cada uma das freguesias. E já temos em fase concursal o espaço de memória para o presunto, que é o Presuntos em Ventos. E vamos levar a cada freguesia esse espaço de memória. Já concretizamos um na Ortiga, já temos, como ele dizia, alguns em algumas associações, mas estes que eu estou a dizer são geridos pelo município. Nós vamos tentar recuperar e deixar a Biblioteca Municipal em condições de qualidade que também consigam ombrear com os outros equipamentos municipais. Vamos fazer, e aqui está algo que me parece perfeitamente singular, protocolos com companhias de teatro que não tenham sede residente, isto é, não tenham instalações próprias, para poderem utilizar as nossas instalações e poderem aqui fazer antestreias de algum espetáculo e maçã usufruir com isso. Nós oferecermos gratuitamente aqueles espaços para que a população possa ter aqui espetáculos de qualidade e, ao contrário do que pensamos, há muitas companhias que não têm instalações e têm que as pagar com custos enormes. E dizer-vos que, por último, que eu tenho falado muito com as pessoas da terceira idade, com o Clube Sénior, com a Universidade Sénior, e o que eles me dizem é: não temos teatro. Eu já fiz contactos informais, porque não os posso formalizar, porque ainda tenho que esperar mais algum tempo para ser Presidente de Câmara, que é um projeto de intervenção artística para o desenvolvimento da comunidade na área do teatro, em que uma vez por semana uma professora de teatro vai dinamizar em cada uma das freguesias atividades na área do teatro. Está mais, não é preciso eu estar aqui a justificar, está mais do que provado o que o teatro contribui para a qualidade de vida em pessoas, especialmente na terceira idade. Muito obrigado, muito obrigado. Ouvíamos agora também o Mário Ribeiro, quer rebater? Força. Foi falado aqui na Carta Gastronómica, quando aconteceu a questão da publicação da Carta Gastronómica e de ter ganho o prémio de reconhecimento. Houve uma pergunta que fiz na Assembleia Municipal, e isto já vão há 5, 6 anos, certamente, e houve uma pergunta que fiz que volto a fazer agora aqui, que é, sim, ganhámos o prémio, temos uma carta gastronómica, e agora? O que é que se vai seguir para Mação? Fiz esta pergunta na altura e até o momento ainda não tive resposta, continuo a fazê-la. Por outro lado, dizer que o José António Almeida falou aqui no concurso para o Museu do Presunto. Aquilo que me foi dado a conhecer, só se é recente, o concurso terá sido cancelado. Pode-me esclarecer também sobre isso? José de Almeida. Antes de responder a estas duas questões, eu não disse nada acerca do desporto, que era também uma das áreas. Eu sou um apaixonado pelo desporto. Sou um apaixonado pelo desporto. Em tempos, eu tive o pelouro do desporto na Câmara Municipal de Mação. E com o meu envolvimento pessoal, mas também de toda a equipa, nós resgatámos o principal clube desportivo do concelho, a Associação Desportiva de Mação, à 2ª Divisão Distrital, e fomos-la pôr num patamar elevado. É lógico que com a minha presidência as equipas do concelho com quadros competitivos vão ter uma atenção redobrada. Vão ter uma atenção redobrada ao nível do financiamento e ao nível das instalações. Eles vão ficar, os clubes com quadros competitivos, vão ficar orgulhosos das condições que vão ter e vão se orgulhar do envolvimento da Câmara Municipal na melhoria dessas condições. Vamos ao rebate. Vamos às respostas, ao rebate que queria fazer. Rapidamente. Nós não podemos ir obrigar os restaurantes a fazer e a seguir à risca a carta gastronómica, mas também é um bocadinho de ousadia dizer que aquilo não contribuiu com nada. Nós hoje temos, em muitos restaurantes,
a efetiva concretização de um conjunto de receitas que ali estão. Mas, em termos formativos, no nosso curso de cozinha-pastelaria, eu posso vos garantir que já foram experimentadas, concretizadas, desenvolvidas dezenas e dezenas de receitas e nós temos jovens espalhados pelos mais variados restaurantes e hotéis a replicar receitas que estão na carta gastronómica. O que o José Fernando estava a dizer acerca do presuntos, houve efetivamente um problema na candidatura que tem a ver houve um problema na candidatura que tem a ver ali com o cumprimento de uma determinado regulamento, que eu agora não tenho aqui presente, mas que dilata em dias a situação que é perfeitamente irrelevante e nem é digno de nós estarmos aqui a discutir. Só a questão da carta gastronómica, sim, está espalhado pelo país, mas e em Mação? Estamos aqui a falar de Mação, estamos aqui a discutir Mação, e em Mação, um local onde não se come, como dizia a Maria do Rosário, não se come maçãs de presunto, um local onde sentamos num restaurante e são servidas umas azeitonas e manteiga, mas não é servido o presunto, um local onde não se compra um presunto, portanto, e em Mação. Foi só a Folclore e Câmara de Televisão na altura do prémio e de resto, obviamente que não se pode obrigar os empresários, mas há sensibilização que pode ser feita junto dos empresários da restauração e que eu saiba isso não foi feito. Eu só aqui uma à parte, porque eu também conheço muito bem esse trabalho, dizer só que, de facto, não interessa quem é que o fez, o Armando Fernandes, que já faleceu, que assinou esse trabalho, de facto fez um trabalho notável de recolha, junto de muitas pessoas que já morreram, não é? De Mação, trabalho notável. Com as velhas cozinheiras de Mação, e é uma pena se ninguém o aproveitar, de facto, porque é um trabalho notável e recebeu uma espécie de Oscar de Gastronomia em Paris e muito bem dado. E esse livro aí está, para quem eu quiser aproveitar, e espero que quem quer que seja o futuro Presidente da Câmara de Mação, que possa ajudar a promover, porque é um trabalho que muitos municípios deviam seguir o exemplo deste trabalho, já vai na terceira edição. que já tem alguns anos e que é um belíssimo trabalho. Vamos concluir então este debate com exatamente a última intervenção de todos, que têm 1 minuto para se dirigir diretamente aos maçaenses, fazendo a sua mensagem de apelo ao voto. Começamos então, segundo o sorteio, por... Ajuda-me, Vitor. Neste caso, pela Maria Rosário. Maria do Rosário. Eu acho que devem votar em mim, porque eu conheço as reais necessidades da população de Mação, quero trabalhar com eles e para eles, quero confiar neles e quero que confiem em mim, tenho todo o tempo do mundo para lhes dar e quero mudar o Conselho de Mação. José Fernando Martins. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me foi dada para estar aqui hoje, dar os parabéns a todos os colegas aqui, os adversários que estiveram aqui comigo a debater, os parabéns à Rádio Hertz e ao Médio Tejo pela iniciativa e, portanto, dizer que algumas das ideias que apresentei aqui hoje não são apenas razões pessoais, são compromissos, são ideias e são objetivos que nascem da escuta com a população. Eu estou no terreno há muitos anos e, portanto, não cheguei agora, sempre nasci e vivi em Mação, portanto, as pessoas conhecem-me, toda a gente sabe quem é o Zé 30 e, portanto, se chegarem a Mação, perguntarem pelo Zé 30, toda a gente sabe quem é o Zé 30 e, portanto, sou uma pessoa da terra, sou uma pessoa querida, sou uma pessoa que tenho feito trabalho na terra, sou uma pessoa que tenho investido na terra, sou uma pessoa que estou sempre disponível para as pessoas e, portanto, isto é o culminar de um projeto de vida que desenvolvi ao longo dos anos no Conselho de Mação, tendo sido Presidente de Junta, tendo estado nas várias associações, tendo sido vereador na Câmara, e este é o culminar, como se chama, como se tomamos dizer, pôr a cereja no topo do bolo. Eu serei o próximo Presidente de Câmara, não tenho dúvidas nenhumas que a população de Mação me vai eleger como Presidente de Câmara, e, portanto, eu serei o Presidente de Câmara que Mação precisa, eu serei o Presidente de Câmara que as pessoas de Mação precisam e que as pessoas de Mação querem. E, portanto, estarei disponível para as ouvir, estarei disponível para trabalhar os projetos
que me chegarem da parte das pessoas. O nosso programa eleitoral, apesar de estarmos a um ano das eleições, a um mês das eleições, ainda não está fechado. Estamos sempre disponíveis e mesmo depois de sermos Câmara, continuaremos sempre a ouvir as pessoas para construir projetos, para poder modernizar Mação, para poder colocar Mação num patamar muito mais alto do que aquele que está. Portanto, um último apelo, eleitores lá em casa, votem em José Fernando Martins, votem no PS, vamos libertar Mação. José António Almeida, candidato do PS. Do PSD, peço desculpa. Até fico assustado, Mação está preso. Vamos libertar Mação. É muito. Antes de utilizar o meu minuto de apelo ao voto, agradecer o convite, felicitar-vos pelo trabalho que aqui tiveram. Tivemos a oportunidade de passar um bocadinho por aquilo que eram as nossas propostas. Tivemos, e lamento por isso, porque é um dos problemas mais sérios que nós temos em Mação, é o problema da habitação, e havia propostas muito interessantes que nós podíamos discutir e perceber as respostas nesse setor. E dizer-vos também que tenho, e antes de ir ao apelo ao voto, que tenho uma proposta que me parece singular, Eu vou criar, no imediato, um conselho consultivo em que vão ter presença todos os candidatos nos 3 últimos atos eleitorais, 2017, 2021 e 2025, os cabeças de lista à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, para que possam contribuir para a elaboração dos orçamentos e para o relatório de contas, isto é, para avaliar aquilo que foi concretizado. De certa forma, aquilo com a minha eleição, lamento informar o candidato do Partido Socialista que não se vai concretizar, embora seja uma ambição de muitos anos, aquilo que ele ambiciona, de ser Presidente de Câmara. Com a minha eleição, não sou só eu que é eleito, somos todos eleitos, e nesse órgão, nesse fórum, todos têm compromisso. Agora sim, o seu minuto, por favor, o meu então, minuto, vou utilizá-lo. Caros macenses, de todos os candidatos, penso, sinceramente, que sou o melhor preparado para assumir a nobre missão de ser Presidente da Câmara Municipal de Mação. Tenho experiência autárquica municipal executiva como nenhum dos meus adversários. Fui vereador e vice-presidente da Câmara e penso que tenho o perfil adequado para ser um bom presidente. Temos as melhores propostas para resolver ou atenuar os maiores problemas do Concelho de Mação. Temos as equipas mais experientes. Estou motivadíssimo para começar com um compromisso total o próximo mandato. Assim, caros macenses, o voto nas equipas que lidero, o voto nas equipas do PSD, é o voto na melhoria contínua da qualidade de vida do Concelho de Mação. No dia 12 de outubro, vote bem, vote em consciência, vote PSD. Mário Ribeiro, candidato do Chega. Caros concidadãos de Mação, num momento decisivo para um futuro no nosso Concelho, é fundamental refletir sobre as escolhas que vamos fazer nas próximas eleições. O Partido Chega apresenta-se como uma força renovadora, comprometida com a defesa dos valores que verdadeiramente importam: transparência, justiça e desenvolvimento sustentável. Trazemos uma visão clara e propostas sólidas para enfrentar os desafios, com um plano de ação focado em melhoria dos serviços públicos, garantindo maior eficiência e proximidade para com os cidadãos. A promoção do emprego e do empreendedorismo, criando oportunidades para as famílias e jovens. A valorização do património natural e cultural, assegurando que Mação continua a ser um local de qualidade para viver e visitar. Acreditamos que, com o voto no Partido Chega, podemos construir um concelho mais justo, próspero e acolhedor para todos. A mudança começa com a sua decisão. Voto Chega, voto Mário Ribeiro, pois Mação estará sempre em primeiro.
Muito bem, e damos assim por concluído este debate com os candidatos à Câmara Municipal de Mação. Muito obrigada uma vez mais por terem aceitado o nosso convite. Partilhámos aqui algumas ideias, propostas para as próximas eleições autárquicas de 12 de outubro. Obrigado também a si, em casa, que nos acompanhou. Boa noite.